Olá, eu resolvi fazer esse vídeo sobre o livro de Jó, porque eu andei vendo alguns podcasts e as pessoas elas não respondem exatamente aquilo que se pergunta. Eu já li o livro de Jó umas 8, 10 vezes, mas li com bastante atenção. Cada vez que você lê um versículo, você tem um novo entendimento daquilo que você leu. E quando eu li no capítulo 3, no versículo 25, Jó falando assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu fiquei assim pensando, por que Jó falou uma coisa dessa? Porque é muito sugestivo ele falar uma coisa dessa, ter medo de uma coisa que ele tinha praticado. Então eu pesquisei bastante o livro, investiguei minuciosamente para poder tentar entender por que ele falou uma coisa dessa. Mais adiante, nós vemos lá no capítulo 4, esses versículos aqui, que é do 16 ao 21, que fala assim: parou ele, mas não consegui discernir a sua aparência. Um vulto estava diante de mim, dos meus olhos, e ouvi uma voz abafada. Pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Pode o homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribui loucura, quanto mais aos que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, que são consagrados como a traça, que são esmagados como a traça. Entre a manhã e a tarde são despedaçados. Não são arrancadas as cordas da sua tenda, de modo que morrem sem sabedoria. Sem sabedoria? Então, aí eu fui pesquisando essas coisas para entender por que Jó temia que alguma coisa iria acontecer com ele. Aí lá no capítulo 9, Jó ele responde algumas colocações. Na verdade, sei que assim é, mas como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então, você vai percebendo nas colocações de Jó que ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus iria castigá-lo por alguma coisa que ele tinha feito. Nós vamos lá para o capítulo 10, que fala assim. O capítulo 10, a partir do versículo 13, fala assim: mas estas coisas ocultaste no teu coração, e sei que isto esteve na tua mente. Se eu pecasse, tu me observarias, e da minha iniquidade não me escusarias. Se eu for ímpio, ai de mim. E se for justo, não levantarei a minha cabeça, pois estou coberto de vergonha e afogo-me na minha aflição. Se me exalto, tu me caças como um leão feroz. Se me exalto, tu me caças como um leão feroz. Então, você vê que o próprio Jó, ele fala que se me exalto, tu me caças como um leão feroz. E eu fui
vendo essas palavras que o próprio Jó falava e fui procurando dentro da própria história de Jó para saber se tinha acontecido alguma coisa para ele falar, para ele pensar dessa forma, que um dia ele seria castigado por Deus. Aí eu achei lá no capítulo 29 do livro de Jó uma explicação que eu acredito que seja o motivo pelo qual Deus foi corrigido tão severamente por Deus. E eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 29, a partir do versículo 7. Capítulo 29, versículo 7. Quando eu saía para a porta da cidade, eu na praça preparava a minha cadeira. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudeciam, e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, tinha-me por bem-aventurado, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse, a bênção, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia pecando, do que ia perecendo, vinha sobre mim. A bênção do que iam perecendo vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva, cobria-me de retidão, e ela me servia de vestes. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Eu era pai dos necessitados. Examinava com diligência as causas dos estrangeiros. Eu quebrava o queixo do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Eu dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. Quem pode fazer isso é Deus. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os homens me ouviam com esperança, e em silêncio guardavam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam suavemente sobre eles. Esperavam-me como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não me criam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu escolhia o seu caminho e assentava-me como chefe. Habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Então você vê aqui que Jó, ele se tornou uma pessoa soberba. Ele estava agindo como se fosse o próprio Deus, sendo que todas as coisas que ele tinha, todas as bênçãos que ele recebia, eram dadas por Deus. Mas o coração do homem é enganador. O coração do homem é enganador. E ele achou que por ele ter todas essas coisas, ele era superior a todos aqueles homens, e toda a honra e toda a glória que era para ser dada ao Criador, que tudo tinha dado para ele estava recebendo para ele próprio. Nós vemos que no começo do livro de Jó,
ele sacrificava pelos próprios filhos porque falava assim, de repente meus filhos cometeram algum pecado, então eu vou lá e vou sacrificar por eles. Como se ele tivesse poder de tirar o pecado de alguém. Nós vemos também na oração da mãe de Samuel, a Ana, já vou achar aqui, lá no primeiro livro de Samuel, na oração de Ana, no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, o versículo de 6 a 10, a oração da mãe de Samuel diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta, levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra. Assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés do seu santo, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Então, irmãos, muitas explicações sobre o livro de Jó. Eu não sou teólogo, não sou formado em nenhuma faculdade, até porque eu acho que o teólogo é o cara que conhece todos os deuses, tá? Porque teologia é estudo de deuses. Então, o cara que estuda teologia, ele tem que conhecer todo tipo de deus que inventaram pelo mundo. E conhecer todo tipo de mitologia para poder ter o discernimento das coisas. Então, o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nós servimos, é Ele que nos dá todas as coisas. Então, todas as coisas que nós recebemos, sejam as boas, sejam as ruins, é permissão de Deus. Nós não podemos achar que a nossa arrogância e a nossa altivez, que nós conseguimos as coisas com as nossas próprias mãos, isso não é verdade. Isso aí é coração que não está pensando que nós recebemos tudo porque Deus permite. Né? A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, se nós estamos doentes, é permissão de Deus. Se nós estamos curados, é permissão de Deus. Jó, ele reconheceu que ele tinha pecado contra Deus. O coração do homem enganador. Ele tinha pecado e ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia ser cobrado. E quando veio a correção de Deus, não é que ele era paciente. Não. Jó não foi paciente. Muito pelo contrário. Jó foi uma pessoa sensata que reconheceu que, por ele ter recebido tudo de Deus e ele ter tropeçado, porque o caía do homem e o levantara de Deus, ele se resignou a sofrer o castigo que Deus tinha reservado para ele sem murmurar. E por ele ter sido firme, reconhecendo que ele tinha pecado, que ele tinha errado, Deus o abençoou e restituiu tudo aquilo. E também Deus usou o próprio Jó para castigar Satanás, mostrando para Satanás que ele caiu. Mas o homem que é mais fraco do que o espírito que ele tinha construído, resistiu até o fim. Fica aqui essa mini lição. Não estou dizendo que eu estou correto, mas os textos estão aqui apresentados. Examinem nas suas próprias Bíblias e tirem as suas conclusões.
Não fica ouvindo outras pessoas aí que falam que não, que Jó foi paciente, Deus não foi injusto, tá? O Jó também sabia que Deus não estava sendo injusto, porque ele deixou bem claro: aquilo que eu temia me sobreveio. E ele soube ter fé, ter confiança que Deus é justo e que o estava castigando porque ele merecia. Amém, irmãos.